O que vai acontecer com os mercados em 2026? A gente está vendo desde 2023 todos os grandes ativos, Bitcoin, criptomoedas, bolsas americanas, ouro, prata, bolsa brasileira, tudo subindo de maneira generalizada, fazendo sucessivas altas históricas. Será que isso continua em 2026? Bom, eu acredito que não. Eu acabei de escrever um artigo chamado A Tese do Bear Market de 2026. E por que eu acho que a gente pode passar por um momento de correção um pouquinho maior em 2026? Olhando pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, a TACE, do Mises, Rothbard e Hayek, existem 4 estágios: o início do boom, expansão econômica, insustentabilidade do boom e a quarta, que seria o colapso, o bust. E eu acredito que 2023 a gente teve ali o início, 2024, 2025 a expansão, e eu acredito que a gente já está na insustentabilidade do boom. Por que eu acho isso? Bom, primeiramente porque o Bitcoin e o próprio ecossistema de criptomoedas está parecendo ser o canário da mina de carvão novamente. Em 2021, as empresas cripto, o ecossistema cripto começou a corrigir já durante 2021 e o Bitcoin fez topo lá em novembro de 2021, enquanto as bolsas americanas ainda subiram mais um pouquinho e o S&P 500, o índice com as 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, fizeram topo só em janeiro de 2022, 2 meses depois do Bitcoin. Olha só, vamos analisar aqui, ó. Desde 2020, lá no ciclo anterior, quando veio a pandemia, muita impressão de dinheiro, muitos estímulos econômicos, os ativos subiram. Aqui eu estou no S&P 500. Ele foi fazer o topo, ó, janeiro de 2022. O Bitcoin, ele já foi o canário da mina de carvão. O Bitcoin, 2 meses antes, fez topo lá em novembro de 2021. Mas se a gente olhar as empresas do ecossistema cripto, Coinbase foi abril de 2021. E a MicroStrategy do Michael Saylor também foi antes, olha só. Elas começaram a corrigir antes. E o que está acontecendo agora? Exatamente a mesma coisa. Olha só, MicroStrategy já está corrigindo desde julho. E a Coinbase também, desde julho de 2025. Então parece que o ecossistema cripto está sendo canário da mina de carvão. Bitcoin desde outubro caindo, mesmo com o S&P 500 ainda subindo. Muito parecido ali com o final de 2021, começo de 2022. Outra situação parecida, explicada pela teoria austríaca dos ciclos econômicos. Quando a gente viu lá em 2020, olha só, 2020 aqui, expansão monetária, aqui tem a liquidez global medida pelo M2, aqui tem dólar, euro, dinheiro chinês, tem os 13 maiores bancos centrais. Na fase de expansão, os ativos sobem de maneira generalizada. Porém, para ter uma correção, não precisa contrair o M2. Só a desaceleração já faz com que os ativos contraiam, tenham uma correção. Então, uma desaceleração no M2 já faz correção nos ativos como o Bitcoin e o S&P 500. E isso é mencionado no livro Ação Humana do Mises de 1949. Já é uma teoria que está há bastante tempo. Expansão, se a expansão não continuar acelerando, os ativos começam a corrigir. Exatamente o que parece que está acontecendo agora. Ainda não aconteceu, mas está com aquele jeitão. Então, olhando pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, ou a gente teria que ver uma expansão muito forte do M2 agora, ou se não, possivelmente a gente entra em um bear market em 2026, porque não é sustentável quando todos os ativos ficam subindo de maneira generalizada, como estão desde o final de 2022. Desde que foi lançado o ChatGPT e começou a revolução da IA, não é coincidência que desde o final de 2022 todos os ativos entraram em bull market. Por quê? Está sendo criado dinheiro para
investir em IA. Mesmo com juros altos nos Estados Unidos, muitos investimentos de IA estão sendo feitos mesmo com juros altos. Isso é normal. Isso aconteceu já nos anos 80 com os computadores, anos 90 nos Estados Unidos. Tem bull market em juros altos. Por quê? Porque é uma tecnologia muito revolucionária que traz muita produtividade. Por isso que mesmo com juros altos a gente viu o M2, a base monetária, expandir. E quando a base monetária expande, a gente vê crescimento dos ativos generalizados. Até o momento em que a gente tem uma correção, como parece que está tendo agora. O Bitcoin e o ecossistema cripto parece estar sendo o canário da mina de carvão e a base monetária já parou de acelerar. O que mais que a gente está vendo aí que poderia indicar um bear market? Olha só, esse gráfico aqui é do Goldman Sachs, ele mostra o investimento dos mutual funds, que são os fundos mútuos dos Estados Unidos. Esses caras são enormes, isso aqui é mais ou menos 30% de todo o mercado de ações dos Estados Unidos. E eles estão com caixa nas mínimas, ou seja, eles não estão com caixa, eles já investiram até o talo. Outro gráfico aqui, essa daqui, ó, a Source é o FINRA, e mostra a quantidade de alavancagem no mercado de ações americanas, é o margin debt. O que é isso? É as pessoas usando o próprio colateral, as próprias posições de ações, títulos que eles têm para comprar, se alavancar e comprar mais ações, mais ativos no mercado tradicional. Isso aqui não é cripto, isso aqui principalmente ali mercados de ações americanas, bonds, títulos americanos. Então o M2 parou de expandir, a quantidade de dinheiro sendo criado até está subindo, mas já desacelerou, que pode indicar começo de bear. Bitcoin já está caindo, o ecossistema cripto parecido com o final de 2021, começo de 2022. Alavancagem nas máximas de todos os tempos nas bolsas americanas, com os ativos todos em alta histórica, pedindo, né, aquela reversão à média. E olha só, tem outro indicador aqui, agora de análise gráfica, análise técnica mesmo do Bitcoin, que também está apitando aí um possível começo de bear market. E é esse daqui em azul, é a EMA 50, é a média móvel exponencial dos 50 períodos no semanal. E olha só, essa média aqui, o Bitcoin estava ficando acima dela ali desde o comecinho de 2023. Toda vez que ele tocava, ali ó, setembro de 2024, abril, março de 2025, ele tocava e subia. E agora a gente rompeu feio para baixo. Eu tô gravando no dia 9 de dezembro de 2025 e já faz um mês, olha só, dia 10 de novembro que ele perdeu, não conseguiu recuperar, tá bem abaixo da EMA 50. E a última vez que a gente viu o Bitcoin perder feio essa média foi quando? Janeiro de 2022. Olha só, em janeiro de 2022 a gente estava entrando em bear market, ele ainda deu um bounce, deu uma corrigida, subiu acima, ficou aqui 2, 3 semanas acima e aqui veio o bust. Então olha só, lá em janeiro de 2022, quando perdeu a EMA 50, a gente estava na insustentabilidade do boom e o bust só veio em abril, alguns meses depois. Então aqui, olha só, a gente potencialmente, ó, início do boom, expansão e sustentabilidade do boom, e se continuar assim, a gente poderia entrar em bear market 2026. Se você quiser entender mais sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos, ciclos de mercado e o que usar, como se proteger de quedas, eu acabei de lançar o livro Ciclos de Mercado e Opções de Bitcoin. Ali você vai aprender tudo sobre os ciclos, como ler de acordo com os grandes da escola austríaca, como interpretar em que momento estamos no ciclo, e eu coloco ali um manual, tudo para você aprender do zero opções de Bitcoin, para você poder ganhar na alta, ganhar exponencial quando a gente está em mercado de alta, ganhar com o mercado lateral e também se proteger e até ganhar na queda. Para quem opera opções e ciclos de mercado, bear market não é o fim do mundo, na verdade é oportunidade para a gente acumular mais Bitcoin. Certeza que vai ter bear market em 2026? Claro que não. Como o Taleb dizia, os mercados eles têm uma natureza imprevisível.
ele é imprevisível por natureza. Então existe certa imprevisibilidade no mercado. Se você perguntar para vários analistas, mesmo pessoas que estão há muito tempo no mercado financeiro, nunca tem consenso. Tem gente falando que vai subir, tem gente falando que vai descer, porém não é tudo loteria, não é 100% loteria. Existem teorias sólidas e é isso que eu estou trazendo aqui e convidando vocês para comprar esse livro, estudar, ler o artigo que eu publiquei, a minha tese e ver o que vocês acham. Muito obrigado a todos.